Olá, este é mais um programa Aprendendo em Casa. Sou Maria Emília e estamos aqui novamente para apresentar mais uma forma de artesanato. Aqui você vai aprender dicas importantes, detalhes. Pois então, pegue seu caderninho de anotações e vamos prestar atenção em mais uma aula. Olá, meu nome é Fábio Alexandre, sou professor da técnica da arte em meia de seda e hoje eu estou aqui no estúdio da Fantasy Produções para apresentar essa maravilhosa técnica para vocês. Esses aqui são alguns dos exemplos que vocês vão poder encontrar nessa videoaula. Espero que vocês gostem, aproveitem e tenham um bom sucesso vendendo ou até mesmo como terapia nessas peças. Bem, então nós vamos iniciar a nossa aula com um cacho de orquídeas. E para essa flor nós vamos precisar de meias de seda nas cores rosa, verde cítrico e gerânio. Também nós vamos precisar dos arames de alumínio na cor rosa e na cor verde. Precisaremos também dos arames de base, são os fios para a confecção do cabo das nossas flores, um pedaço de fio elétrico, fita floral verde, linha mágica, podemos utilizá-la na cor branca, e também tesoura e o alicate. Vocês também poderão se identificar com os tubos nas cores, no rosa, o verde, laranja, amarelo, azul e no branquinho. Então vamos começar? Na nossa primeira aula, nós vamos utilizar o tubinho número 4 e o tubinho número 3. E nós vamos também utilizar o arame de alumínio rosa, no qual nós vamos fazer as nossas argolas. Para cada flor de orquídea, eu vou precisar fazer 5 argolinhas no tubo número 3, da seguinte maneira, enrolando o meu araminho no tubo, deixando mais ou menos um dedinho de espaço. Nesse um dedinho nós vamos torcer o nosso arame. Com o alicate, nós vamos cortá-lo. Então eu preciso das 5 argolinhas com este tamanho de arame. Nós estaremos fazendo essa nossa primeira flor passo a passo para que vocês não tenham dúvida das outras peças que nós estaremos confeccionando nesta aula. É uma técnica rápida, fácil de fazer. E agora nós vamos praticar a parte do meio da nossa orquídea, onde nós vamos fazer uma argolinha no tubo número 4. Pronto. Então, para um galho de orquídea, vocês vão praticar 5 vezes essas quantidades. Vamos utilizar também as meias de seda na cor rosa e na cor gerânio. A cor escura da sua meia, ela vai ficar sempre na parte do meio da orquídea e a sua cor mais clara na parte de fora. Então nós vamos começar aqui pela parte do meio da nossa orquídea. Com a argolinha do tubo 4, você vai posicioná-la no cantinho do tecido e trazê-lo para frente, esticando bem. Levo o excesso todo lá para baixo e puxo a meia segurando aqui em cima. Junto todo o tecido e com a linha mágica nós vamos amarrar, dando de 6 a 10 voltinhas bem fortes. Arrebento, não preciso dar nó nessa linha, por isso aí o nome de linha mágica.
tiro todo o excesso da meia para um canto do araminho e corto. Temos aí a nossa parte do meio encapadinha. Com a meia rosa nós vamos trabalhar utilizando as argolinhas do tubo número 3, onde eu venho fazendo o mesmo processo. Sempre dando de 6 a 10 voltinhas com a linha e cortando bem rente o acabamento. Vamos fazendo uma a uma. Bem, agora nós vamos modelar as nossas pétalas, né? Para começar a montar a nossa flor. 3 dessas 5 pétalas que nós confeccionamos no tubo número 3, eu vou precisar modelar da seguinte maneira. Pegando ela nesta posição e apertando com o dedinho ao meio. Já tenho uma modelagem básica. Então nós vamos fazer isso com as outras duas. Olha só como é fácil. As outras duas que sobraram, nós vamos trabalhar repicando toda a lateral dela. Então nós vamos trazer o arame para cima do dedão, deixando ela toda picotadinha, toda serrilhada. Dessa maneira. Vocês não precisam ter medo, porque o arame ele não vai se quebrar. Trabalhando sempre com materiais de qualidade, você tem o seu trabalho garantido. Da mesma maneira, nós vamos confeccionar a parte central da nossa orquídea, também repicando toda ela. Pronto, tenho todas as minhas pétalas modeladas. Nós vamos trabalhar agora com o arame de base. É o arame do cabo das nossas flores. Eu vou precisar de um pedaço com mais ou menos 4 dedos, onde eu vou posicionar primeiro a parte central da minha orquídea, trabalhando com a linha mágica. Não arrebento a linha, porque agora nós vamos dar forma ao miolinho da minha orquídea, posicionando e fechando como se fosse abotoar uma camisa, um por cima do outro, dessa maneira. As duas partes, né, as duas pétalas picotadinhas, nós vamos deixar na lateral desse miolinho. Sempre amarrando uma de cada vez, para que sua flor fique bem presa. Uma das partes lisas, nós vamos colocar na parte de cima. E as outras duas, eu coloco uma embaixo de cada pétala picotadinha. Vocês vão perceber que a linha mágica, ela sempre trabalha no mesmo nível de amarração, para que o acabamento da minha flor ele fique perfeito.
arrebentando, nós vamos agora então fazer o acabamento dos arames e da meia, não é isso? Escondendo toda a sobra do arame, da meia e da linha. Vou utilizar esse material que é a fita floral. Ela solta a cola dos dois lados, onde nós vamos esticar e apertar bem. Cada vez que eu estico e aperto, ela já vai soltando a cola e aderindo no meu material. Venho fazendo em todo o meu cabinho. Posso cortar e aí sim nós vamos abrir a nossa flor, dando formato a ela. Na natureza, nós encontramos a nossa orquídea sempre nessa posição, com a parte do meio voltada para baixo, as duas pétalas formando as pernas da nossa flor, essa pétala aqui de cima como se fosse a cabeça e as duas como se fosse o bracinho. Então aqui você tem a posição exata de uma orquídea. Nós vamos confeccionar agora as folhas da nossa flor. Para isso nós vamos precisar do arame de alumínio verde, do tubinho número 3, onde nós vamos proceder da mesma maneira da confecção da argolinha. Sendo que toda vez que nós formos trabalhar com folhas, eu preciso deixar um cabinho maior. E esse cabinho eu vou medir mais ou menos 3 dedos. Com um alicate nós vamos cortá-lo. Utilizamos aí da meia verde cítrico, no qual eu faço o mesmo processo. E a linha mágica branca. Sempre para fazer a amarração do nosso material. Trabalho fazendo também o acabamento utilizando a fita floral. A modelagem da folha do nosso galho de orquídeas vai ser da mesma maneira, segurando e apertando com o dedinho ao meio. Para compor esse galho, nós vamos precisar de mais ou menos 7 folhinhas iguais a esta e 5 flores iguais a esta. Confeccionada as 5 flores e as suas 7 ou 8 folhinhas, nós vamos tomar agora como base um fio elétrico, um pedaço de fio elétrico. O tamanho é você quem vai determinar, dependendo aí de como você vai montar o seu arranjo. Para que eu monte esse galho de orquídeas, eu vou precisar iniciar com as folhas e sempre utilizando a fita floral. Prendo primeiro uma folhinha, mais uma, e a outra. Uma dica que eu dou para vocês para ter um galho de orquídea harmonioso, vocês podem estar imaginando um triângulo para montar as suas folhas. Aí por diante nós vamos colocar as flores, sempre na posição na qual eu já falei, com as pernas viradas para baixo. E venho montando o meu galho, intercalando as flores. Posso colocá-las mais juntinhas, posso colocá-las mais separadas. Venho arrumando para dar harmonia no meu galinho. E por fim, a nossa quinta flor.
Nós vamos finalizar então com folhas. Sempre buscando o equilíbrio, sempre dando forma, tentando chegar ao mais original aí da natureza. Pronto. Agora nós vamos abrir as nossas folhas e vamos dar uma harmonia no nosso galho, entortando. Eu tenho essa flexibilidade, o arame me proporciona isso. Agora, que tal nós fazermos em torno de 3 galhos como este para montar o nosso arranjo? Então, para nós confeccionarmos um arranjo bonito de orquídeas, nós vamos utilizar dos passos anteriores, confeccionando 3 galhos de orquídea com 5 flores cada um vaso de bambu. A escolha do vaso vai depender de vocês, né? Eu particularmente gosto muito de trabalhar com esse tipo de vaso de bambu. Jornal e argila, né, para fixação dos nossos galhos. Uma dica que eu vou dar para vocês, para não gastar muito argila e o seu vaso não ficar muito pesado, nós vamos começar colocando uma folha de jornal, amasso e coloco ela dentro do meu vaso. Vou posicionar um pouco de argila. Dou uma arrumada nela, né? Sempre tomando cuidado para não sujar a borda do nosso vaso. E também nós vamos utilizar musgo, que faz o acabamento para que não apareça nenhum ponto de argila e fique o mais natural possível. Então nós vamos repetir nos outros 2 bambus, para que o nosso arranjo fique pronto. Pronto. Feito isso, então nós vamos montar o nosso arranjo, posicionando primeiramente os galhos da nossa orquídea. Se você acha que o cabinho da sua orquídea, né, do seu galho, ele está muito comprido, nós podemos cortá-lo
e já começar a posicionar no vaso. Olha só como é fácil. E venho montando da maneira harmoniosa. Encaixando as flores na argila. Essa daqui eu posso também dar uma dobradinha nela. Nós podemos utilizar também, na confecção dos nossos arranjos, alguns outros acessórios, como um capim artificial, para dar um charme a mais. E outra peça que eu gosto de usar muito são esses vimes enroladinhos, onde você pode cortá-lo no tamanho desejado e posicionar também. Posso colocar um mais alto que o outro, sempre procurando dar um charme no nosso arranjo. Está pronto então a nossa primeira matéria, que seria o galho de orquídeas. Tomamos ela como uma flor básica para que vocês possam estar confeccionando várias outras no decorrer dessa aula. Bem, agora que vocês aprenderam a fazer as argolas, nós vamos dar mais agilidade à nossa aula. Que tal confeccionarmos essa linda azaleia? Para essa flor nós vamos precisar de 10 argolas confeccionadas no tubinho número 3 e usando também a meia gerânio. Então vamos à montagem dela? Nós vamos pegar o arame de base